Olá, queridos, espero que estejam todos bem. Hoje vocês conhecerão a história do apóstolo Simão Pedro, certo? Bom, essa história nos contou que ele conseguiu trabalhar para corrigir seus defeitos e se transformar dentro do seu coração. A história contou algumas coisas da vida de Pedro, mas aconteceram muitas outras que não foram contadas. E eu vou falar de mais uma para vocês, só para mostrar melhor o tanto que Pedro se transformou. Jesus estava com seus discípulos em uma das suas viagens, hospedados na casa de um amigo. Então, apareceram 4 publicanos que queriam ouvir as palavras do mestre. Publicano era uma profissão naquela época. Eles eram cobradores de impostos, ou seja, eles pegavam dinheiro das pessoas para dar para o governo. Acontece que muitos deles faziam isso de maneira injusta, não muito legal, e aproveitavam para ganhar dinheiro, muito dinheiro, para eles mesmos. E por isso ninguém gostava dos publicanos. Mas Jesus ia conversar com eles, só que aí veio alguém pedindo ajuda para Jesus ir socorrer um doente. Então, Jesus chamou Simão Pedro e pediu para ele: Pedro, ampara-os com a verdade. E saiu para atender o doente. Acontece que Pedro conhecia muito bem todos aqueles publicanos. E ele sabia sobre todas as coisas erradas que eles tinham feito para ganhar dinheiro. Então, foi dizendo a cada um deles como é que as coisas que eles tinham feito eram ruins, muito ruins, e já foi dizendo que Deus jamais iria perdoá-los por ter feito isso. Então, ele disse assim para o primeiro: Eu sei o que você fez. Você tirou todo o dinheiro daquelas pobres viúvas, dos órfãos, e agora eles não têm nada. Você não tem vergonha? E falou para o segundo: E você roubou seus próprios irmãos, tirou deles toda a herança que seu pai tinha deixado para vocês. E falou para o outro: E você fez aquele velho sapateiro morrer de tantas dívidas que ele tinha. E tudo isso só porque você queria se casar com a mulher dele. E pro último ele falou assim: E você então pensa que eu não sei? Eu sei muito bem que durante todos esses anos você fez as pessoas que vendem legumes e que vendem leite venderem muito mais caro porque elas tinham que dar dinheiro para você. Por causa disso, um monte de criança passa fome. Você acha mesmo que você vai conseguir saber alguma coisa aqui? Vocês vieram aqui procurar a palavra de Deus, saber sobre o reino de Deus? Pois eu digo para vocês que o reino de Deus não é para vocês. Olha só, dá para acreditar que Pedro, aquele mesmo Pedro da história, que virou líder dos apóstolos, que fundou a Casa do Caminho, que se tornou um velhinho sábio, amoroso, que dava conselhos, que fazia um monte de caridade, dá para acreditar que esse Pedro já falou todas essas coisas no passado? Pois é, os 4 publicanos estavam ouvindo ele acusando de todas essas coisas e eles estavam encolhendo de tanta vergonha, porque era verdade o que o Pedro estava dizendo. Mas nesse instante Jesus voltou e só de bater o olho na situação ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele virou para Pedro, olhou muito sério para ele e perguntou: Simão, o que foi que você fez? E só de ver os olhos de Jesus, Simão já entendeu que ele tinha feito alguma coisa errada. Mas ele tentou se justificar, né? E ele disse assim: Ora, mestre, mas o Senhor não pediu que eu os amparasse com a verdade? E Jesus disse: Eu pedi que você os amparasse com a verdade e não que os aniquilasse com elas. Ou seja, a verdade é para consolar e não para apontar os erros das pessoas. Depois disso, Jesus convidou os publicanos para almoçar com eles. E durante o almoço, falou sobre a providência divina, sobre as belezas do reino de Deus. Ele encheu de luz o coração de todos que estavam ali. E quando os publicanos foram embora, eles estavam se sentindo diferentes, transformados por dentro pelas palavras consoladoras de Jesus. Mas Pedro continuava sem entender e perguntou: Mas mestres, eles eram maus, eles fizeram coisas ruins. Se você trata assim tão bem as pessoas que fazem o mal, o que vai sobrar para os bons? Mas Jesus respondeu:
Pedro, os bons já estão no caminho certo. Quem precisa de transformação, de renovação, são os maus. E essa foi uma das lições que Simão aprendeu, que Deus ama a todos e por isso todos têm salvação e todos merecem consolo. Ele entendeu que Jesus veio à Terra para ensinar quem ainda não é perfeito e fazer com que todos melhorem as suas atitudes. E percebeu que só ia conseguir ajudar o Mestre a fazer isso se ele também tratasse as pessoas com compaixão, sem julgá-las nem se achar melhor do que elas. Assim como Jesus fazia, né? Mas adivinha só, durante todo esse tempo, Jesus estava fazendo isso com o próprio Pedro. Sempre que alguma coisa acontecia, ele usava de lição, né? Como essa mesmo que a gente viu agora. Ele mostrava com o exemplo dele para o Pedro qual que era a melhor maneira de agir, a maneira correta, ensinava os valores. Mas não foi de uma hora para outra que o Pedro mudou, né? Ele foi aprendendo por 3 anos com Jesus. Mas quando Jesus morreu, ele ainda não era perfeito, né? Tanto que quando foram prender Jesus, Pedro levantou uma espada e disse, eu não vou deixar. Ele até cortou a orelha de um guarda. E só não brigou feio com eles porque Jesus não deixou. Mas se fosse por ele, naquele momento, ele teria ido para a violência. Mas depois que Jesus morreu, a gente sabe o que aconteceu, né? Ele trabalhou, fez um monte de caridade, ensinou um monte das coisas que Jesus tinha ensinado para ele e ajudou a melhorar um monte de gente. De tanto fazer isso, ele foi ganhando cada vez mais e mais compaixão e por isso as pessoas vinham pedir conselhos a ele e pedir para que ele as consolasse, né? Porque cada vez mais os conselhos de Pedro eram sempre voltados ao que as pessoas poderiam melhorar na situação delas e ele não julgava mais o que elas tinham feito de errado. Então, pessoal, a transformação é assim. Nós fazemos ela com muito trabalho, de pouquinho em pouquinho, como uma formiguinha. Um dia tentamos melhorar uma coisa, outro dia tentamos melhorar outra, e assim vai. Até que uma força vai crescendo dentro da gente, e uma hora a gente nem precisa mais prestar atenção, porque a gente já faz todas essas coisas boas naturalmente. Igual tomar banho ou escovar os dentes. Bom, para conseguir se transformar, Pedro tinha 2 coisas muito importantes. O conhecimento que ele tinha tido com Jesus, do ensino dele, e a vontade de ser melhor. Quando juntamos esses 2 ingredientes, a transformação acontece com certeza. E vocês aí em casa, qual comportamento acham que conseguem transformar? Vamos tentar? Beijos de luz para todos vocês!